Bom, já o primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, que o Fernando Diniz falou sobre... Para ele, apesar do resultado, o Vasco não jogou mal, também sobre a rapidez das substituições e a lição que ficou essa derrota. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E apesar do Vasco vir de 4 vitórias seguidas, o time não conseguiu traduzir em resultado como estava acontecendo e perdeu para o São Paulo por 2-0 ontem em São Januário. O Vasco estacionou na 8ª posição, né? Perdeu a oportunidade de encostar no Fluminense, que também perdeu para o Ceará. E agora vai para o carregar energias para o clássico contra o Botafogo, quarta-feira, lá no Newton Santos. Bom, vamos ao primeiro tempo, na entrevista coletiva de ontem, um pouquinho mais tarde, mas foi o que deu gentilmente cedido os cortes pelo grande Marcos. E o Fernando Diniz, apesar do resultado, achou que o Vasco não jogou mal. Vejam. Obviamente, boa noite. Eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então o jogo ia virar 0-0. A gente foi muito dominante. A gente botou pro segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era com um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu risquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Também foi questionado que nos outros jogos ele demorava para substituir, e contra o São Paulo ele substituiu com 12, 13 minutos de jogo, porque dessa vez a rapidez ele até se estranhou, achando que não deveriam fazer esse tipo de pergunta. Vejam. Ué, vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? Eu acho... Não, elogio não, vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa de um equilíbrio, né? E eu acho que hoje não tem equilíbrio. A gente não tinha equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar. E o Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar nas pontas, sabe jogar de 8. Então ele entrou e hoje ele não entrou muito bem, mas ele entrou muito bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra a Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, uma função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar, às vezes acontece. E aquele setor ali é onde conduz o time para fazer o time chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem entrado bem, está entrando na sua melhor forma agora, e tudo bem, vamos para a próxima agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava criando chance, mas não estava fazendo. Então era ter um pouquinho mais com o Veguete. É um jogador finalizador, então a entrada do Veguete é um cara que a gente estava criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8, jogou na base de 8, já jogou outras vezes no Flamengo de 8, e entrou comigo de 8 e tem treinado bem de 8, além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, ou do Nuno Moreira, ou pelo outro lado, um ponta meia. Mas as coisas acontecem, foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol, foi perdendo um pouco de organização e também o time foi cansando um pouco, começa a dar um pouco mais de espaço e no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva, a questão não foi de jogar mal com a bola, a gente começou a ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo. Também foi questionado o que o Vasco vai aprender com essa derrota. Veja. Eu acho que a lição principal é o seguinte, a gente foi construindo, e foi difícil a gente sair da situação que a gente estava incômoda, e a gente apontou o nosso nariz para cima para subir. E a gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar para frente que a gente tem um objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. E no jogo como hoje não é muito comum a gente ter o domínio que a gente teve no primeiro tempo e terminar o jogo com 1-0. Não são coisas fáceis de responder. Porque quem assiste o jogo, você fala assim, não tem sentido terminar 1-0 para o São Paulo, o que aconteceu no primeiro tempo. Aí é um time que tem mais posse de bola no campeonato. Se pegar os últimos jogos, o São Paulo foi superior na posse, jogando dentro e fora de casa. A gente conseguiu anular o jogo do São Paulo completamente no primeiro tempo e criamos chances. O Rafael foi bem. E
era um arremesso lateral fácil de ser marcado, a gente cedeu um escanteio. A minha preocupação maior no jogo de hoje era a bola parada. E a gente cedeu de um lateral fácil de marcar, a gente cedeu um escanteio e marcamos muito mal. Esse gol deu uma determinada no que ia acontecer no jogo para frente. A gente não conseguiu, a gente começou a criar no segundo tempo, voltamos bem. Eu não acho que na entrada, assim que o Matheus entrou, a gente caiu. Eu acho que não foi isso. Eu vou ver o jogo depois. Eu senti que o time começou a perder o ímpeto que a gente estava nos 20, 22 minutos do segundo tempo. Aí a gente começou a perder a organização, não estava pressionando tão bem, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente conseguiu ser dominante, a gente estava com um encaixe muito bom na marcação, principalmente de linha alta, a gente não estava precisando praticamente voltar o time para trás para marcar em bloco baixo. E a gente foi perdendo isso e perdeu as outras coisas como consequência. Eu concordo com ele nesse tipo de coisa que o Vasco estava olhando muito para cima. A derrota deve fazer o time respirar e calçar o pé na chinelo, na humildade, para aí sim olhar para cima. Bom, então é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço e uma boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.